número 51 do Na Cornetagem no ar. E o assunto principal hoje vai ser a eliminação do SESI Vôlei Bauru da Superliga Feminina. Fez um bom jogo até com o Minas, mas não aguentou a equipe mineira, que tem tudo para ser a campeã, vai fazer a final junto com o Praia Clube. O Rafael esteve na transmissão, fez essa transmissão ao lado do Fábio Toledo e do Adriano Arruda. Conta pra gente aí, Rafael Antônio, como foi essa eliminação, esse jogo, que o Bauru até que jogou bem, mas parece que faltou pernas para as meninas de Bauru. Não só perna, né? Mas, se você me permite, eu quero ouvir meus colegas primeiro e depois eu venho com a conclusão. Vamos passar a bola pro Chico, porque o Chico não teve oportunidade esses dias para falar do vôlei, dessa trajetória, e aí daqui a pouco eu venho com a minha opinião a respeito do vôlei. E até com informação já também do futuro. Bom, Rafael, um grande abraço para você, ao Miguel Salek, a Cristiane, ao Juninho, ao Anais. Pois é, esse time Bauru não inspira confiança para mim. Desde aqueles jogos do Campeonato Paulista, eu tive com você lá no SESI fazendo São Caetano e a equipe bauruense até estava num bom nível, mas depois, quando foi eliminada pela equipe de Barueri, para mim ali já começou a decepcionar. Por quê? O time começou, fez aí uma campanha até razoável dentro dessa Superliga, na fase de classificação, mas pelo elenco que tem, pela condição financeira que é gasta para manter um elenco dessa forma, jogadores do nível de uma experiência tremenda, em tanto internacional como no setor nacional. E fazer uma campanha dessa, no mínimo era para ter ficado em terceiro lugar. Não sei se passaria na frente do Osasco, se deixaria o Minas para trás, mas se deixaria o Praia para trás, mas o quarto lugar, para mim, foi muito pouco para essa equipe de Bauru. É um time que se apequena. Isso o que me deixa mais triste com essa equipe de Bauru, é um time que se apequena perante os grandes. Parece que toda essa experiência internacional que esse pessoal tem, parece que quando chega em quadra, parece que desaparece. Parece que o pessoal se intimida de uma forma que não tem condições. Aliado então, a isso, Chico, mas você está colocando um ponto que eu acho que é interessante para o nosso debate aqui. Por que, na sua visão, o time se apequena? Falta comprometimento, Rafael. Na minha opinião, comprometimento. Ontem vocês falaram aí do jogo, da parte física, isso aí é notório, não é de hoje também, né? Não é de hoje que essa parte física realmente compromete a equipe bauruense, mas a falta de comprometimento. Olha, se fosse jogadores que tivessem um comprometimento com a equipe, com a cidade de Bauru, a qual elas estão representando, a qual um monte de gente fica na escuta do Jornal Esportivo e de outras emissoras que transmitem os jogos aí e realmente dispõem essa condição para ficar. Esse horário foi terrível de sexta-feira, que quase uma hora foi terminar o jogo, começar um jogo 11 horas da noite, isso é terrível. Mas o pessoal comprometido estava lá para ouvir, para ver, para estar lá. E esses jogadores não têm comprometimentos. Tá com problema físico, tá. Mas se doariam, se superariam, iriam para frente. Afinal, Rafael, era o jogo da temporada. O pessoal estava ali para defender a equipe do SESI Vôlei Bauru, para defender a cidade de Bauru. Então, tinha que se comprometer, tinha que se superar, passar por cima de... É claro que o problema físico é complicado, mas o jogador, o atleta, o profissional que está disposto realmente a fazer, a defender a sua camisa, as cores da sua cidade, ela se supera. Ela vai para cima e realmente mostra força, não se intimida, porque é o Minas que é o atual campeão, que pode ser outra vez campeão, mas sim vai para cima, porque era uma condição diferente, era uma condição que passaria para disputar um título. Poderia até chegar no título e nem ganhar, mas você estaria ali disputando um título. No entanto, perdeu o primeiro jogo da forma que perdeu, até foi incrível, porque quando foi mais ou menos por volta de 00h40, meia-noite e 45, você citou na transmissão, a Vanessa Yang tropeçou na bola ali, parece que está todo mundo com sono. E até poderia estar com sono, porque isso não era de ter jogo, 00h40, 00h45. Mas, poxa vida, tinha que ter um comprometimento diferente. E foi um jogo terrível. Ontem você sai, vence aquele primeiro set, todo mundo fica animado, pensando que vai ser diferente, perde bizonhamente o segundo set, ganha o terceiro, você acha, agora sim,
foi o ânimo que necessitava para dar sequência, para conseguir uma vitória e provocar o terceiro jogo. Aí perde bizonhamente o quarto set. Vai para o tie-break, chega lá, parecendo que não tinha mais nenhuma condição, que já estava perdido. E Bauru entrou realmente perdido. O ponto, não, teve vários pontos de erro da equipe bauruense que foram terríveis. Mas o ponto da Tiffany, que fechou o jogo, meu Deus do céu, como é que uma jogadora do nível grandioso como a Tiffany pode dar um erro daquele numa recepção de bola? A gente é muito, é claro, está dizendo que ela não é o problema, porque o técnico, o Rubinho, tinha que ver que ela realmente não é uma ponteira. O Anderson também, que colocou ela como ponteira, ela não é uma ponteira passadora. Então tinha que ter mais cuidado com isso. Mas já que colocaram ela também tinha que caprichar um pouquinho mais, buscar. É claro que nem sempre, toda hora vai dar certo, mas ela tinha que caprichar. E perdeu num ponto terrível, né? Então, olha, Chico, Rafael, faltou comprometimento, viu? Eu ia ficar por último, mas você já deu um gancho que vai ser mais ou menos... Eu só queria acrescentar alguns pontos. Porque hoje eu ouvi muita coisa, muitas pessoas vieram falar para mim e tal. E eu fico muito à vontade, porque se eu não fiz todos os jogos, eu transmiti 80% deles, e quando não transmiti, assisti. O Moratelli estava fazendo, mas eu estava por perto. Salvo um outro jogo que conflitou com o basquete, que eu estava fora, que eu acabei não vendo. Então é o seguinte, até ontem o Salek fez um comentário no nosso grupo, pô, mas tem um lado bom, porque está entre os 4 melhores do país. Ok, acho isso bacana, Vília, concordo com o Salek. Parabéns à diretoria por montar um projeto que chegue entre os 4 melhores do país. Só que aí eu vou usar uma palavra que o Chico colocou aqui. Tudo bem, chegou entre os 4 melhores do país, mas às vezes pensa pequeno e poderia ter chegado muito mais longe. Até porque, vamos combinar, nenhum dos 4 semifinalistas está jogando fino da bola, nem o Minas. O Minas ontem, e na sexta-feira, mais ontem até, ganhou mais pela falta de pernas do time bauruense no quarto e quinto set do que por mérito. Tudo bem, vamos questionar aqui. A Dani Coutinho desequilibrou no quarto e quinto set? Desequilibrou. Ponto. Concordo com isso. Só que não foi uma atuação magistral do Minas. Fala assim, o Minas sobrou, como, por exemplo, o Praia simplesmente trucidou o Osasco no jogo de ontem. São situações diferentes. Um outro questionamento que eu quero que vocês reflitam. Desde o começo do ano, muitos torcedores e muitos colegas falam que o elenco bauruense é maravilhoso. Um elenco... tem gente que afirma que é o melhor elenco da Superliga. Então vamos lá. Vamos analisar algumas peças. Polina Raimova é a melhor pontuadora do campeonato. Só que se você fazer uma análise fria, tirando o lado passional e colocando o lado racional, os números da Polina são favoráveis no primeiro, segundo e terceiro sets. Se vocês pegarem o desempenho da Polina nas partidas que tiveram tie-break, quarto ou quinto set, o desempenho dela cai assustadoramente. E aí eu falo, é um ponto físico da atleta que eu vinha falando desde o Campeonato Paulista. Só que aí sempre a desculpa é aquela. Não, a jogadora veio depois do grupo, precisa se condicionar. Ficou essa conversinha. Acabou a temporada, ela não se condicionou. Dani Lins fez até uma boa Superliga. Não vou dizer que a Superliga da Dani Lins foi ruim, foi boa. Mas também é nítido como a produtividade dela cai se o jogo fica um pouco mais alongado. Aí você pega a Tiffany. Todo mundo sabe que o passe da Tiffany é horroroso. Então, convenhamos, a Tiffany é uma jogadora com limitações. Não estou dizendo aqui que a Tiffany é uma má jogadora, que não é uma jogadora que colaborou muito com o projeto, inclusive dentro e fora de quadra. Não sei se vai colaborar ainda, se vai continuar, vai sair, isso é uma outra história. Mas eu não estou aqui detonando a Tiffany. Mas, convenhamos, a Tiffany é uma jogadora que tem uma certa qualidade, mas tem limitações. Aí vamos para Sueli
e Vanessa Yankee, jogadoras limitadas. São jogadoras que você não pode colocar nos braços das duas partidas para decidir a favor do SESI Vôlei Bauru. Então também fica o meu questionamento. Esse elenco é tão bom assim? E aí, fora outras aberrações, que aí eu vou começar aqui, né? Até agora eu não entendi por que contrataram a Mari Casimiro para essa temporada. Só posso entender que é uma questão de amizade, que ela tem um relacionamento com uma pessoa da comissão técnica, então ela veio para Bauru para ficar próxima a essa pessoa. Como a diretoria já fez isso anteriormente, com o próprio técnico Anderson, quando a Ana, nem me lembro mais o nome dela. Ana Paula Gucci veio jogar aqui em Bauru. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Um time que quer ser campeão brasileiro de vôlei não pode ter algumas ações amadorísticas, como eu tenho visto nas últimas temporadas. Posso até estar pegando pesado aqui com algumas pessoas, mas eu acho que é preciso, nós temos essa função de fazer essa crítica construtiva para que a diretoria, que faz um bom trabalho de captação de recursos, um bom trabalho de estrutura, mas tem que melhorar nas escolhas. Gente, esse elenco não é tão bom assim. E para finalizar minha primeira fala sobre equipe, eu não vou detonar o preparador físico, e aí eu quero que vocês façam uma reflexão, porque é o seguinte, tem jogadora no grupo que tem condicionamento físico, sim. Você pega a Brenda Castilho, ela está inteira aos 5 sets. Ontem a Brenda Castilho estava defendendo bola, estava correndo no 5º set. Você pega a Denísia, ela está bem fisicamente. A Denísia está pulando, vibrando, se entregando ao jogo os 5 sets da partida. Você pega a Mara, também tem um bom desempenho físico. Então, eu acho que a questão não é, como algumas pessoas colocaram hoje, até no programa do 87, tem que trocar o preparador físico. O problema não é o preparador físico. O problema vai de encontro com o que o Chico disse. É o comprometimento de algumas jogadoras, inclusive jogadoras que vieram com status de serem jogadoras para resolver o problema e não resolveram. Medalhonas que foram contratadas para serem a cereja do bolo e o poder de decisão do SESI Vôlei Bauru e não decidiram e não decidem há 2 anos, desde que estão aqui. Porque o último título do SESI Vôlei Bauru foi o Paulista 3 anos atrás com a Valentina Diufi. Não foi com a Polina Raimova. Então, eu acho que a gente precisa refletir muito na questão da escolha do elenco. Fica muito naquela, nossa, estamos trazendo uma oposta extraordinária. A mulher tem números fantásticos. Aí eu pergunto, de verdade, qual foi a relação custo-benefício que a Polina Raimova deu para o projeto, a não ser arrumar confusão aqui em Bauru? Como ela arrumou com o torcedor na internet, arrumou com as colegas, teve uma saia justa desgramada semana passada aí com o técnico Rubinho, que estava dando bronca na Denise, ela achou que era com ela, aí ela estremeceu todo o grupo, a ponto do grupo chegar e falar, nós estamos com o Rubinho, não estamos com você. Então, é isso que a diretoria tem que botar na balança. Qual foi de fato, o que de fato a Polina Raimova acrescentou ao projeto nesses 2 anos? Para mim, praticamente nada. Você pode falar, mas ela tem números fabulosos. Tem, até pela característica de jogo dela. Quando a Tiffany estava sozinha como oposta, também tinha números maravilhosos. E um último ponto que eu quero dizer. Acho que chegou o momento, e o Rubinho vai ter tempo para isso. Aliás, defendo a permanência do Rubinho. Tem que montar um outro esquema. Um esquema mais coletivo, para depender menos de ponteira, menos de oposta. Um time com a defesa melhor. Tem que mudar a estratégia de jogo. Eu acho que esse é o caminho para o SESI Vôlei Bauru sair de uma 4ª colocação e chegar em uma decisão e, quem sabe, a um título nacional. Se continuar insistindo nessa filosofia de trazer medalhona,
achar que ela vai ganhar campeonato, sozinha vai resolver no individualismo, esquece. O SESI Vôlei Bauru nunca vai ganhar a Superliga. Eu acho que esse ponto realmente é o mais interessante a se pensar daqui para frente. Né? O ato de contratar a Polina para o Bauru, eu acho que foi formidável. O ato de contratar a Dani Lins para o Bauru, excelente. Por que não funcionou? Essa é a grande questão. Né? Justamente é nesse ponto que você falou. A crítica não é na chegada delas, né? Em trazê-las para cá. É como que não rendeu, né? Por que renova, por que fica aqui. É esse tipo de coisa. Quanto a contratar jogadora mais gabaritada, eu até acho que tem. Se você pode pegar aí todos os times que foram campeões, os times que lideram, sempre tem ali algumas desse nível top, assim. E aí eu coloco, sim, a Polina, coloco o Dani Lins, coloco o Tandara, a Thaisa, sempre tem jogadoras desse tipo nos elencos campeões para resolver a situação. A questão é, por que em Bauru não funciona? Por que em Bauru está há tempos contratando medalhão e tirando a Brenda Castilho, você não rende? Sabe? Por que a Polina nunca se acertou fisicamente? Por que a Denise, que é uma das principais centrais do mundo, teve uma queda de desempenho ridícula no meio da temporada? No final ela estava melhor, mas no meio da temporada ela perdeu a vaga para Feizes. Sabe? O que acontece? Por que não vai para frente? Então, eu sei que é uma temporada típica, teve Covid pelo segundo ano seguido e tudo mais, só que teve para todo mundo. Né? Teve em todas as equipes, e o Bauru acaba em quarto. E assim, quarto não foi um quarto muito tranquilo, né? Foi um quarto com sombras. Então, eu acho que essa é a grande questão. É um time que mostrou no segundo jogo da semifinal, no domingo, que numa situação em que tudo funciona bem, tem condições de bater com elencos como o Minas, conseguiu dominar o Minas em determinados momentos, mas, como já disseram, no quarto e no quinto set o time derreteu. Né? Não tem outra palavra, o time desmanchou. Ali no quarto, depois do começo do quarto set, no quinto o time desmanchou. Não é a primeira vez que isso acontece. Né? Então, acredito também na permanência do Rubinho, né? Acho que ele fez sim um bom trabalho, certo? A derrota não pode cair nas costas dele, e a gente vai ter algumas mudanças no time aí. A gente vai, não sei se vai falar disso hoje ou em outros programas, mas vem mudança por aí. Eu só queria dar uma palavrinha só sobre esse assunto ainda, só para encerrar. Aliás, você falou sobre a esposa do Anderson que vem. No tempo dos Kiviex também, foi contratada a esposa do Fabiano Kiviex, se não me engano era a Letícia, era levantadora, e ela nem jogou também. Bem lembrado, Chico, bem lembrado. Então, o time que quer, no seu projeto, ser campeão brasileiro, tem que parar com essa ação entre amigos. Aqui tem que ser profissional, desde o roupeiro até a jogadora mais cara. Tem que ter seriedade, tem que ter profissionalismo. Esse paternalismo em time campeão não rola. Agora, Rafael, só para terminar mesmo essa minha participação sobre o vôlei, sobre a Polina. Eu acho que é uma bela jogadora, eu acho que é uma jogadora de nível realmente internacional. Eu acho que eu fiquei muito contente quando a Bauru anunciou a sua contratação, mas é uma jogadora que, quando é contra times menores, aí ela explode. Agora, contra esses times de maior nível, ela realmente se retrai, não é aquela mesma jogadora. Mas é simples, Chico. Sabe por que ela explode contra times menores? Porque o jogo dura 3 sets. A maioria dos jogos dura 3 sets. Você vai jogar contra o Osasco, que vai para 4, 5 sets, ela some. Vai jogar contra o Praia, ela tem que ser substituída. Nós ganhamos, aí os caras metem o pau no Rubinho, só ganhou do Praia lá em Uberlândia e quebrou o tabu, porque tiraram a Polina do jogo. Botaram a Tiffany no quarto set, a Tiffany na posição dela arrebentou com o jogo. Foi por isso que ganhou. Não, era aí que eu ia chegar mesmo, nesse ponto realmente, que realmente ela realmente some. Então, é o seguinte, é aí que eu entro naquele negócio de que a jogadora tem que se doar. Ela tem que se doar. Ah, mas amanhã ela tinha treino de novo? Não, amanhã vai descansar tudo. Mas hoje é o jogo que vale. Então tem que se doar, dar tudo de si. E uma coisa, só para terminar mesmo, Rafael, você falou que ficaria com o Rubinho, eu não ficaria. É um técnico que não mostrou nada, não acrescentou nada nessa equipe bauruense. E ele não é culpado, porque ele nunca trabalhou com mulheres.
É diferente. Olha, eu já conversei com o Zé Roberto, com o Paulo Coco, todos me dizem que levaram um tempo grandioso para poder se adaptar, trabalhar, saber. Um técnico não pode, no meio do campeonato, chegando numa fase importante como era a Superliga, ter um entreveiro desse com a Polina. Já basta que ele tinha tido com a Mas Polina. ele não foi o culpado, Chico. A Polina que criou na cabeça dela essa situação. Pois é. Não, eu até concordo, mas ele tinha que se manter alheio. Mesmo que viesse, ele tinha que se manter alheio a tudo isso. Né? Mas ele se manteve, o grupo que saiu em defesa dele. Ele até administrou bem. Eu respeito sua opinião, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho até que se o time conseguiu ganhar 2 sets do Minas ontem e fez um playoff razoavelmente bom contra o Minas, é muito mérito do treinador. Agora, eu só não concordo quando o torcedor bate no peito e fala que o elenco do SESI Bauru é maravilhoso. Infelizmente não é, gente. Porque aí ele começa... O dia que a Vanessa Yankee não recepciona bem uma bola, a Sueli não recepciona, ele olha para o banco, ele não tem reposição. Sem contar que a Dobriana Rabadzieva, nós não falamos aqui, fez uma falta desgraçada nessa semifinal. Pois é. Não, mas se você for analisar nomes, Rafael, e aí a gente sempre acaba se realmente fazendo erro, cometendo erros, porque a gente, muitas vezes, aí nessa parte teórica, só de analisar nomes, e aí a gente vê. Mas se você for ver nomes, aí são jogadores de nível alto, para dar uma qualidade tremenda para a equipe bauruense. E, no entanto, dentro de quadra, não é isso que ocorreu. E só para terminar, você vê, o elenco também não devia ter ficado do lado da Polina, nem do lado do Rubinho. Tinha que ter ficado alheio, tinha que ter ficado neutro, porque ficou do lado. Mas não é, Chico, esse episódio aí, eu vou explicar para você, esse episódio é acusar indevidamente a Tiffany, foi aí que o elenco saiu em defesa da Tiffany e do Rubinho. Isso foi uma coisa interna, que nós estamos falando, nós estamos lavando roupa suja aqui, que era algo que tinha que ter ficado lá dentro, entre eles. Só que aí você vê como o esquema ficou tão varziano, que isso aí ficou a conhecimento de todo mundo, inclusive de torcedor em rede social. Eu não ficaria, viu? Só para terminar mesmo, eu não ficaria com o Rubinho. Eu começaria realmente uma nova condição aí para a equipe bauruense. Eu realmente faria um limpo e começaria pelo Rubinho. Eu acho que ele realmente, para trabalhar com mulher, ele ainda vai demorar muito tempo ainda para trabalhar com o time feminino. Eu acho que é essa história assim, do elenco. O elenco é bom, sim. É justamente isso. Porque quando a gente fala que o elenco não é bom, Rafa, até discordando um pouco de você, a gente até aceita de maneira um pouco mais natural a derrota do jeito que foi, principalmente no primeiro jogo e no último set ontem para o Minas. E não era para ser assim. Você tem Dani Lins, você tem a Denise, você tem a Brenda. Se bem que a Brenda resolveu, né? Quando foi exigida. Então não dava certo. É curto. Concordo. Dobriana saiu, virou um Deus nos acuda. Tá? Aí sim, concordo. Mas tinha muita gente lá que tinha que resolver. Né? E por que não resolveu, acho que é o X da questão aí. Agora eu vou falar que é mais tranquilo, porque eu só acompanhei os jogos, então quando você acompanha de fora, você pode ter uma visão. Em nenhum jogo assim da temporada, você vê, é lógico que não vai existir, você vai fazer uma temporada muito regular. Altos e baixos são normais, inclusive dentro do 7 e até no 10º ponto. Mas em nenhum momento, Lucas, Rafael, Chico, eu não sentia confiança que aquele time poderia dar liga. Eu não via a liga daquele time. Dá para chegar em quarto, dá para chegar em terceiro, mas você não sentia que era possível, não tinha uma atuação que desse para você falar, olha, vai perder um set aqui, vai ter uma dificuldade aqui e acolá, mas é um time que vai ter uma atuação que vai ser possível você ter confiança. Em nenhum momento a gente sentia aquela confiança extrema. Você pega, porque o que fica é o último set, né, a última bola, como o Chico falou aí ontem do jogo, é isso que fica. Mas se você lembrar, no primeiro jogo contra o Flamengo, o time tomou uma lavada, né? Tomou uma lavada, ficou perdido, conseguiu se recuperar. Aí você acreditava, bom, agora se recuperou, vai ter um nível de atuação muito boa. Tanto é que eu falei semana passada que o Minas precisava ter esse nível de concentração, e se o Bauru mantivesse uma concentração, poderia ganhar o jogo. Algumas peças realmente não funcionaram, não deu certo.
pode ser grandes jogadoras, não discuto o que cada uma já fez, mas não funcionou como equipe, né? Você tem que funcionar como equipe. Talvez, se tivesse funcionado um pouco mais, e aí, Rafael, eu acho que você falou do técnico, mas também o técnico tem a sua parcela nisso. Preparação física, a gente nitidamente deu para perceber que foram 2 aspectos do quinto set. Lucas, veja se você se recorda que no começo do quinto set foi até mais ou menos, né? De uma hora para outra, há uma queda psicológica e física. Quando você cai o psicológico, às vezes você está bem fisicamente, você consegue. Mas a queda física faz o psicológico arrebentar. Por quê? Você pensa, mas não consegue fazer. E a última bola é nítido isso. Ela pensou uma coisa, mas estava tão já mal psicologicamente, abatida, entregue, que é um erro bizonho, né? É um erro que ela não cometeria. Se você pegar todos os jogos, quantos erros o Bauru teve durante a temporada, como foi a última bola. Mas aí é o aspecto psicológico que já foi embora do aspecto físico. Nitidamente, para mim que acompanhou, fisicamente caiu. E eu achei engraçado que faz um terceiro set maravilhoso e começa o quarto set assim, como se tivesse desligado uma chave. Não, mas chegou a ficar 7-1, você lembra? Gastou tudo. Gastou tudo. 7-1, cara. Acabou a bateria. Sabe lembra aquela propaganda da Duracell que o menininho ficava? Aí acabou a pilha, filho. Foi parando, e parou. Você não via uma força de reação. Você não tinha nenhuma jogadora que estava com aquela força de reação. Porque acontece isso, o elenco são 12 jogadoras e você não via nenhuma assim, com o espírito que era possível reagir. Essa comemoração, muito pouco. Acho que é muita comemoração em ponto tal, e pouca concentração. Na verdade é o seguinte, vôlei é jogo de precisão. Na precisão, vale a concentração. Você tem que descarregar quando você termina o set. Até terminar o set, você tem que estar concentrado. Pensar, aqui não deu certo, não está dando certo, vamos inverter. O Lucas foi muito feliz. O Minas não fez aquele jogo assim espetaculoso. E você, tá todo mundo assim, sabe por quê? Porque você teve a sensação que era possível. Eu acho que foi eu que acabei falando que, na verdade, nenhum time tá jogando tão bem essa fase final da Superliga. Nenhum time. Talvez o Praia ontem fez uma partida mais ou menos ontem, porque na sexta também não foi uma partida regular, não. Agora, mas no segundo set, né? No terceiro, lembra? No terceiro, o Osasco chegou a levantar o pescocinho, não lembra? No segundo set, tudo bem. No segundo, o Praia entrou para arrebentar. Então, é isso. Então, você tem que ter... e outra coisa. Vai perdoar todo mundo. O Chico tem razão. Quando é final vale tudo. Final é a temporada. É a temporada. Então, olha só como é que... Vamos fazer uma conta simples. Quantos jogadores participaram ontem da partida? No total. Pela equipe do Bauru. Você lembra quantas pessoas? Acho que umas 9, 10. 9, 10. Se cada um dá 10% só, a soma delas dá 90% a mais. São coisas simples e 10% não é muito. 10% é aquela bola que vai cair e você mergulha para atrás dela. Aquela bola que você vai bater e não dá certo, faz uma largada, sabe? Algo mais. Para mim, faltou algo mais. A entrega final. A entrega final ontem seria fundamental para eliminar o Minas. E é duro você ouvir falar, o Minas é o time a ser batido. É a ser batido, sabe por quê? O Minas está numa fase seguinte, os adversários já estão perdendo o jogo, eu não entendo. É o adversário ser batido? Então vamos bater nele. Transporta para os outros esportes. Os grandes atletas de qualquer modalidade, quanto mais desafiados são, mais ele demonstra a sua capacidade. Então, faltou a cada uma jogador do Bauru um pouco mais, entregar um pouco mais. Tem problema com o técnico, eu tenho problema com o Miguel, quero pegar o Miguel, quero jogar ele da cadeira fora, mas a hora que entra no grupo é diferente. Resolva os seus problemas fora da quadra. Esse negócio de intervir na quadra já deu. O brasileiro tem essa mania, né, de levar, esquece. O que vale ali é vencer. Depois, cada um senta numa poltrona do ônibus
Cada um fala, ó, eu quero um quarto sozinho, eu não quero ficar com ninguém. Mas entrou dentro da quadra, é uma equipe. Senão, tem que fazer esporte individual. Esporte coletivo, independentemente de qualquer coisa, é equipe. Jogo de equipe. Miguel? Ah, assunto já foi esgotado, né? Tanto caboclo para falar, Chico José falou por 3 programas que não veio. Mas falou com Deixaram eu falar. Mas falou com... Não, o assunto está esgotado. Só fazer um pequeno contraponto. Todo mundo falou que não teve um momento da temporada que você sabia que o Bauru ia chegar. Eu acho que teve. Aquele jogo com o Praia foi um momento que a coisa virou para a temporada ali. Era uma arrancada. Mas muito irregular. Aspectos a serem melhorados. Agora, vamos ver o perfil da montagem do time. É isso que nós vamos ver. A gente vai analisar pelo que vai brigar. Porque também a próxima temporada é uma temporada de muita dificuldade financeira para clubes. Vai ter muito clube aí que vai desmontar a equipe, vai ter que apostar em equipes mais baratas. Vai participar, não vai disputar título, né? Times que eram protagonistas vão ser coadjuvantes. Times que surpreenderam essa temporada podem não estar na próxima temporada. Então, vamos aguardar. Bom, já que você começou, você tem informação. Então, dê nome aos bois aí. Não, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar o campeonato Você tá acabar. sabendo alguma coisa. Pra você falar, por exemplo, tem time protagonista que vai só participar e tem time que participou bem, não vai nem disputar, você tem informação. Que já era comentado. A gente não sabe se São Paulo, o Barueri vai continuar com o projeto. Osasco, já saíram notícias hoje que dispensou 7 jogadoras. Mas então, isso aí vai ser natural. O Osasco, eu comparo o Osasco no vôlei feminino à Franca no basquete masculino. A grande referência do voleibol feminino no Brasil chama-se Osasco. Não é nem Praia. O Praia hoje está na crista da onda porque está com bala na agulha. O Minas está na crista da onda porque está com bala na agulha. Também tem muita tradição Minas. Mas, em termos de voleibol feminino, é Osasco e o Rio de Janeiro do Bernardinho. Então, Rafael, eu digo questão de dinheiro mesmo, né? Não vai deixar de disputar, mas também não sabe se vai ser o protagonista. Tá tudo bem. O Franca, quantos anos, Juninho, Franca está no basquete masculino? 61. 60. Não foram todos os anos que Franca foi protagonista. Isso é uma situação natural. Agora, Osasco vai disputar. É óbvio que precisa ver com qual receita. É evidente. Eu acho que todas as equipes vão passar por uma redução de investimento. Isso vai ser inevitável. Eu vejo, inclusive, uma próxima temporada, vai ser muito difícil qualquer equipe manter jogador estrangeira. Mesmo o milionário time do Praia, mesmo o milionário time do Minas, porque está inviável, gente. A situação econômica que o país está atravessando é até desproporcional isso. Não dá para você ficar pagando jogador internacional para disputar campeonato aqui. Então, isso vai ser uma situação natural, mas você pode ter absoluta certeza que talvez o Osasco mantenha 3 ou 4 experientes e aposte nas revelações, nas promessas do voleibol. E, de repente, um time desse dá liga. Como eu acho que deveria ser o pensamento de Bauru também. Eu acho que é besteira você ficar querendo contratar um monte de medalhona. Já mostrou que não dá certo. Já mostrou que dá problema. Você sabe o que mais me deixa incomodado, Miguel? Porque o SESI tem uma boa base. Você está desperdiçando. Essa temporada, ao invés de ter buscado Sueli, ter buscado Vanessa Yankee, por que não tivesse... Foi buscar a Pamela. Tivesse dado uma oportunidade para Kimberly, para Gleice, que eram meninas que estavam precisando de espaço aqui, foram bem na temporada passada, sabe? Cometeu-se o mesmo erro que o Bauru Basquete já cometeu alguns anos atrás, ficar só trazendo medalhão e não apostar na base. Uma hora vai ter que apostar.
Então, eu penso, eu não sou dirigente, eu não tenho poder da caneta, não tenho nada. Eu estou dando parpite aqui, né? Parpiteiro. Mas eu acho que o Bauru poderia investir em 3, 4 experientes e vamos que vamos com as novatas. Busca lá 2 meninas que foram bem em Barueri para compor esse elenco, que são jogadoras... Sub-19, né? Hã? O campeão paulista sub-19. Pois é. Tem jogadoras que precisam ter espaço, Miguel. Sabe? É isso que me incomoda. Nada contra os serviços prestados da Mari Casimiro na carreira dela. Mas o que ela acrescentou no projeto? Ela tirou o espaço de uma menina da base. Você está entendendo? A Vanessa Tianchi é uma menina bacana, legal, entrevistamos ela, tem um bom papo. Mas, com todo respeito, para trazer a Vanessa Tianchi no elenco e você ter sérios problemas de passe, apostasse na Malu, ou numa menina, na Zanandria, sei lá, qualquer outra menina da base aí, ó, que não teve espaço. A Suélia, a mesma coisa, sabe? Quando que a Júlia vai ter espaço nesse time? Entendeu? A Kátia. Então, eu acho assim, você tem que ter 2, 3 experientes para segurar o rojão, mas vamos buscar jogadoras nesse perfil, que querem crescer, que querem aparecer. O seu time vai ser mais barato e ele pode dar resultado, sim. Até porque nós vamos viver uma situação econômica e todo mundo vai se nivelar um pouco agora. Então, às vezes, quem tem base pode até se dar bem numa história como essa. Então, eu penso assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco essa mania de que todo ano tem que ficar nessa neura. Precisamos de um time experiente, precisamos de jogadoras rodadas, jogadoras que na hora do vamos ver decidem. Está provado aqui em Bauru que esse pensamento na hora da decisão não resolveu nada. Então eu tenho más notícias para o senhor, né, Rafael? A gente sabe que não vai ser muito assim na próxima temporada por aqui, não. Você vê o perfil dos nomes. Eu acho uma pena, mas fale os nomes aí, Guanais. Não, fala-se muito da dupla Carol e Anibijos do Praia Clube, da Nieme, também a líbero, numa possível saída da Brenda Castilho do São Paulo Barueri. Então não é um... Então, peraí. Então vamos por partes. A Nieme, legal. É uma jogadora que está nesse perfil que eu estou falando. Jovem, buscando espaço e crescimento. Ok. Aí você falou do Praia? Da Carol e da N. Que gosta de chamar de Ana. E eu já acho uma bobagem trazer a Ana. Sinceramente, vai ser mais uma polina da vida. Não. Bem menos. A Anne é a cota relacionamento. Ela é namorada da Carol. Da Carol que o Bauru tá trazendo, do próprio Praia, ela viria junto. Venda casada. Peraí, aí nós já vamos pro mesmo problema que eu acabei de debater no começo. Sim, lá. é justamente isso. Vamos parar com essa relação de... Por isso que eu falei das más notícias. O Sexy Vôlei Bauru, gente, não... não pode ser instituição de caridade. Isso aqui é um time de alto rendimento. Vamos parar com isso. Trouxe a Mari Casimiro porque ela é casada com o cara da comissão técnica. Para, gente. Vamos trazer a Ana Paula Guti porque ela é namorada do técnico. Vamos parar com isso, né, meu? Isso aqui é um clube profissional de alto rendimento. Não é instituição de caridade, gente. É por isso que eu falei más notícias. Vamos ao próximo assunto, que esse já se estendeu. O basquete retorna essa semana agora com jogos em Brasília. Passa pra gente aí a tabela de jogos, dos próximos jogos do Bauru Basquete aí. Lucas, Rafael, qualquer um dos dois. Não, o Rafael é o seguinte, eu tinha uma informação ontem, mas já mudou hoje, então o Lucas está mais atualizado que eu vou falar bobagem aqui. Para mim que o jogo do Bauru ia ser meio-dia, já mudou, né? Não, isso eu não sei, eu tô sem a ordem aqui porque mudou, eu acabei não gravando. Mas, bom, o NBB, que estava no Rio de Janeiro até semana passada, agora será em Brasília a partir do dia 1º de abril até o dia 16? Não, até o dia 13. 14, 13, isso. 13, né? 13. Eu acho que é 13. Porque mudou uma semana só.
Ô, Isso. Juninho, você tem a tabela aí? Fala aí. Ó, consegui aqui, vamos lá. Que eu perdi aqui. Eu sempre faço com o meu computador do lado, e hoje não. Eu tô na cara e na coragem aqui, que ele não tá do meu lado. Então Beleza. vamos aí. Vamos lá. O Bauru, sábado, 7 horas da noite, pega o Fortaleza. Transmissão do DAZN. Aí vai voltar à quadra. Transmissão jornada, Nossa. presta atenção. Rapaz, Eu não Tá, vou você ficar acorda, fazendo. vai. Ó, depois você manda a conta pro Dazan lá, que você fica fazendo propaganda de graça pros caras aí. Os caras não dão nada tô pra você. lendo o release. Terça-feira, dia 6, pega o Minas. Tá? Às 19h30. Pera. Põe na linha aí, tá louco, só? Dia 8, quinta. Unifacisa. Aí tem dia 10, sábado. É jogo nosso aqui da Cultura. Mogi das Cruzes. E vai fechar a participação no dia 13 contra o Cerrado. Aí não vai ter. O jogo não vai ter televisão. O Bauru, ao lado do próprio Cerrado, é o time que mais se ferrou nessa história aí, porque são os times ali que tem 25 jogos só, né? Então vão ter que fazer 5 jogos em 13 dias. E o Bauru vai começar no dia 3 e acaba dia 13. Então, o Bauru teria 13 dias, mas na verdade vai ter 10. Né? Então vão ser 5 jogos em 10 dias para o Bauru. O Cerrado vai ter ali 5 em 11 e vai apertar um pouco, né? A maioria dos times tem menos jogos para fazer, então o calendário fica um pouco mais tranquilo. A maratona aí vai ficar por parte do Bauru e do Osasco, né? O Léo Figueiró falou em release que essa pausa, né, depois do cancelamento dos Jogos do Rio de Janeiro foi muito boa para recuperar o Zach Graham de novo, né? Recuperar mais um pouco o Zach Graham para colocar todo mundo em ponto bala, a mesma história das outras semanas lá. Só que assim, eu acho um pouco estranho porque a gente até entendeu aquele período de 15, 20 dias que o Bauru ficou parado, serviu para isso. Só que aí o Bauru fez 2 jogos. O que machucou tanto o time assim para ter que ter uma nova recuperação tão grande de 2 semanas? Mas enfim, seguimos. Né? O Bauru tá... O Zach Graham jogou uma partida das 2. Não, mas foi... Não, ele jogou tudo. Tem certeza? É que ele joga tão pouco que eu nem me lembro mais. Mas eu acho que ele jogou uma só, hein? Mas de qualquer maneira, Bauru tá em quinto, né? Tá aí na perseguição do paulistano. E vai ser isso aí, tá? Bauru, o 6º lugar que hoje é o Corinthians, não vai chegar. O Bauru também não chega no São Paulo. Bauru é 4º ou 5º. Tem que conseguir ali bons resultados. São jogos muito difíceis, né? Contra equipes que estão ali brigando ainda por uma melhor posição. Tirando o Minas e o Cerrado, mas aí o Minas, você tem toda a questão de que é um baita do elenco. Os outros 3 times são aqueles times do miolo ali, a Unifacisa, Mogi e o Fortaleza Basquete Cearense, que estão tentando desesperadamente ficar ali em 6º, 7º, para não ter, sei lá, que tipo de desvantagem que pode acontecer nos playoffs. Então, páreo duro para o Bauru Basquete, tirando o Cerrado, que eu acredito que por ser a última rodada o Cerrado já vai estar eliminado, não vai ter nada muito fácil para o Bauru, não. Vai ser jogo que vai ter que penar. Vai ter que penar. Vamos ver se nessa parada o Bauru consegue acertar alguns pontos que a gente sempre reclamou aqui, principalmente quesito de arremesso de fora, que é um percentual muito baixo nas partidas. E como que vai ser a intensidade do jogo do Bauru? Se o Bauru vai jogar 5 defendendo no perímetro, vai jogar com uma marcação mais agressiva, ou vai ser um time que vai priorizar mais a parte física, por jogar 5 jogos em 10 dias e amarrar mais os jogos? Porque eu acho que ainda dá para o Bauru ficar em 4º. Pode ser não ter uns jogos bem difíceis aí também. Então a gente tem que ver o que o Bauru conseguiu aprimorar nesses jogos para levar esses 5 jogos aí, e precisa ver que também quando começa o playoff, né, Guanais? Tem que ver quando que o playoff deve começar, porque Franca e São Paulo vão jogar do dia 14 ao dia 16 o terceiro triangular da Liga das Américas, né?
Então tem que ver como que vai ficar a configuração dessa tabela de playoff aí. Não, mas não tem. O Franca, assim, o Franca é a única equipe que pode ter algum problema com isso, né? Porque todas as outras da Champions são G4, né? Então eles teriam ali as oitavas de final de folga. Tem que ver também até a questão das sedes, né? Se vai liberar para fazer no seu ginásio e tudo mais, né? Tem toda essa questão. Talvez vai ser na Argentina. Estão negociando com o governo argentino uma liberação. Gente, não adianta, cada dia é um fato novo isso aí, então. não adianta. Isso é muito complicado a gente fazer essa futurologia. Então não tem como. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que, com todo respeito, eu acho que essa Champions League nem termina. É muito complicado o Brasil. A situação que está no Brasil aqui, nenhum país quer brasileiro. Vamos parar com. Argentino não quer brasileiro lá, chileno não quer, colombiano não quer. Para! Entendeu? Então. Panamenho. Tá muito complicado isso. Tá muito complicado. Eu não sei se semana que vem vai ter jogo da Libertadores do Santos, hein? O Santos ia jogar lá na Argentina, não sei se vai ter jogo. Paraguai. Vai jogar no Paraguai. O jogo da volta. Fica essas gambiarra. Sinceramente, eu acho que está muito complicada a situação da Champions League, lamentavelmente, que é um torneio até legal, bacana, mas eu acho que não vai terminar. E o NBB também corre um sério risco, porque agora a situação está boa em Brasília. Eu não sei se daqui a 15 dias vai estar. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado, e o vôlei só escapou dessa, porque, na verdade, quando a coisa degringolou aqui, só tinha 4 times para terminar o campeonato. Aí foi fácil fazer numa bolha. Agora, o basquete, que tem ainda 16 times envolvidos, depois vão ficar 12. Quer dizer, não vai refrescar muito a história da liga, não. Só para orientar, contra o Flamengo, o Zac trocou, mas não entrou. Então ele só jogou realmente o último jogo. Isso. É porque estava cansado. Eu vou muito longe. Não, só completando então o que eu ia falar. Por conta dessa maravilha, vamos supor que tudo vai acontecer. A gente não pode cravar isso, é óbvio, né? Enfim, não sei não era nem para estar rolando em Brasília, mas se tudo correr como a Liga espera, né? O Bauru vai fazer 5 jogos em 10 dias. E não demoraria muito para o playoff começar. Então, a 4ª posição torna-se ainda mais relevante para Bauru para ter mais alguns dias de descanso depois dessa maratona de 5 jogos em 10 dias. Né? Escapar do Flamengo na semifinal não vai. Não vai. Para escapar, teria que ficar em 2º, 3º ou outras posições. Né? Ficando em 4º ou 5º, vai cruzar numa possível semifinal. Então, que escape das oitavas para ter ali pelo menos alguns dias a mais de folga, né? De refresco. Opinião. Vocês acham que Bauru belisca esse 4º lugar ou não? Sim. Tenho minhas dúvidas. Acho que vai dar Paulistano. Os jogos do Paulistano. Dia 2 de abril, Pato. Dia 5 de abril, Brasília. Dia 7, o Clássico Caviar contra o Pinheiros. Dia 11, o Cerrado. E dia 13, o Fortaleza. Da Paulistano. Paulistano. Eu acho que dá para pegar. Paulistano, eu não ponho a mão no fogo, não. Nem o Bauru, na verdade. Isso que eu ia falar. Você põe a mão no fogo em Bauru? Eu não ponho. Eu não ponho. Mas Um time que tem partida que arrebenta, como arrebentou aí alguns jogos, como também perdeu do Pinheiros. Do Pato. Perdeu do Pato. Não, mas não pondo a mão no fogo em ninguém, fica tudo mais imprevisível. Aí que tá. Tudo bem. Eu não tô. Eu acho que tá aberto. Tá aberto, mas Sim. Se eu fosse apostar minhas fichas, o Paulistano vai ficar em 4º, o Bauru vai ficar em 5º. Se for para apostar, pode acontecer. Mas se o Paulistano, na sequência, se perder para o Fortaleza, a única chance do Bauru é a vitória do Fortaleza contra o Paulistano. Pode acontecer antes? Pode. Mas não vejo o Paulistano perdendo dos outros times, a não ser do Fortaleza. Eu não cravo, por exemplo, que o Bauru ganha do Fortaleza. Não cravo. Não dá. O Bauru não ganha do Unifacisa. Eu não cravo. Não dá.
Refresca aí a tabela, por favor, a pontuação dos dois, Rafa. Juninho. O que você precisa, meu caro? Se você quiser, já fala agora. Número de jogos e de vitórias do Paulistano e do Bauru. Bom, o Paulistano, quarto lugar hoje. O Paulistano tem 25 jogos, são 8 derrotas, 17 vitórias, perfeito? O Bauru, os mesmos 25 jogos, uma derrota a mais, 9 e 16 vitórias, uma vitória a menos. No confronto da Bauru. Eu acredito aqui na vitória, ó. Paulistano ganha do Pato, ganha do Brasília, ganha do Pinheiros, ganha do Cerrado, e o Fortaleza é o único jogo que ele vai ter dificuldade. Você quer que eu fale os jogos do Bauru ou não? Eu já vou pro mata-mata final aqui. Os jogos de Bauru já vou passar para você e vou te falar o que vai acontecer aí. Calma, Miguel Salek. Miguel tá doido para falar. Calma, Miguel. Ei, Miguel figuraça. Ó, Bauru, Fortaleza. Bauru ganha. O problema do Bauru chama-se Minas Tênis. Universidade do Bauru ganha, Mogi, Bauru ganha do Cerrado. E o Minas, não dá para confiar no Minas. Se o Bauru colocar o uniforme vermelho, o Minas já perdeu o jogo. Juninho, quem que é o 12º? É o Pato? Não, Cerrado. 12º? Ó, eu faço classificação. Caxias, verdade. Caxias está em 13º, está em 12º. 12º por derrotas é o Cerrado. O Cerrado tem 6 jogos, o Cerrado tem 17 derrotas. O Caxias tem 19 derrotas em 27 jogos. O Caxias só tem 3 jogos, começando sexta-feira contra o Franca Basquete. Então pode anotar aí, ó. Ou o Caxias ou o Cerrado vai ser o adversário do Bauru nas oitavas. Pode aproveitar. Não, mas isso é certo. Isso pode aproveitar. Pinheiros não chega e Pato não cai. Pode aproveitar para ver o Caxias essa temporada, que eu tô achando que não vai ter ano que vem, não. Por lá. A gente não sabe Caxias, um monte de coisa, não é só o Caxias. Não é só o Caxias, não. A situação tá difícil para todo mundo, cara. Nós estamos vivendo um momento no país que não dá para garantir nada. Vamos falar a verdade, não tá dando para garantir nenhum jornada esportiva no próximo mês. Quanto mais esses times. Não fala isso. Do jeito que estão as coisas, meu amigo, a situação tá difícil, né? E é plenamente natural. Porque, na verdade, nós estamos nós já entramos numa crise econômica e a gente não sabe qual empresa vai sobreviver. E quem sobreviver vai cortar a questão de investimento em marketing. É a primeira coisa que as empresas cortam. Com certeza. Mas é a informação que a gente tem, que é comentário. Você começa a ouvir 1, 2, 3, 10, falar, então, pô, aí tem. Né? Então, do Campo Mourão, ninguém sabe se vai poder participar da próxima temporada. Mogi. E o Mogi tem um agravante, né? Quem segurava a bronca na prefeitura de Mogi não é mais o secretário de esportes, né? Mudou o governo em Mogi. Mogi é um projeto que sempre dependeu muito de prefeitura, assim como São José dos Campos. Então, quando quem estava no poder era o cara que gostava do basquete, beleza. Agora quem está no poder não está. Aliás, eu tenho informação, inclusive o futsal de Mogi parou, pelo menos por esse ano. Só vai jogar o sub-20. O adulto não vai jogar a Liga Paulista. Ô, Rafael, vamos dar o nome. Lá em São José é o Eduardo Cury, que jogou basquete. Já foi 2 ou 3 vezes prefeito. E deputado federal, PSDB. Então, Isso. toda vez que ele está ou no comando ou com um bom comando em Brasília, São José tem time forte. Tanto é que está terminando o ginásio de esportes lá, né? Sim. Agora não tem nada. Verdade. Então, Eduardo Cury. Eduardinho, né? Para quem é mais antigo que transmitiu o jogo, o Rafael vai lembrar que ele é Eduardinho, né? Eu não posso falar que eu tava, não, porque senão vai... Não é do meu tempo, é do seu tempo, mas tudo bem. E outra coisa, outra notícia muito ruim, as pessoas podem gostar ou não, pode achar que é ruim, é muito enrolado, mas o Vasco da Gama fechou todo o departamento de basquete. Não tem nem base mais o Vasco da Gama.
Mas, ô Juninho, Ô, Júnior. tem algumas certezas na vida. A morte, os problemas no Vasco, sabe? Tem algumas coisas que a gente não pode duvidar nunca na vida. Então... O Vasco encerrou todos os esportes olímpicos. Sim, mas isso já era... Não, isso era anunciado, o futebol do Vasco tá quebrado. O Vasco não volta esse ano para a Série A, velho. O Vasco está fazendo para voltar. Marquinhos Gabriel, hoje contratou o Morato aí. O Vasco quer voltar, hein? Chicão, para. Não vai conseguir, cara. Ó, do jeito que tá a Série B esse ano, no Brasileiro, tá difícil. Nem Vasco, nem Botafogo vão voltar. Olha lá, nem o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro vai amargar mais um ano lá, hein? Vai ser extremamente competitivo e olho nos times do Nordeste. Os times do Nordeste estão se estruturando. Aquela Copa do Nordeste tá dando dinheiro pros caras. Os caras agora estão começando a aprender a fazer futebol. Esquece esse negócio de camisa. Ah, porque o Vasco é centenário, tem tradição. Se não se reorganizar. E aí, com os nomes que você tá falando aí, Chicão, na boa. Não põe o pé, não. Não, olha. Vai, Miguel. Olha, muito time de camisa na Série B cheira João Avelange, hein? Cheira copinha João Avelange de novo. Mas vamos falar de futebol, vai, pelo amor de Deus, tá tarde pra catiça já. Você sabe por que não viram a mesa agora? Porque agora a televisão não consegue mais bancar 40, 50, 60 times. Então, por isso que não tem mais virada de mesa no futebol brasileiro. Então, feliz daquele que tá na Série A. Quem tá na Série B pode ser grande, pequeno. Se vire. Utilize a Copa do Brasil para ganhar dinheiro. Então você fala que o Atlético Mineiro e o Corinthians estão bem, com 1 bilhão de dívida. Olha, Juninho, vão caminhar para o mesmo caminho do Cruzeiro. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. O Corinthians, na hora que cair, não sei se volta. Teve a sorte ainda de não ter um elenco tão ridículo para cair de divisão. Mas começou nos últimos anos a flertar. E na hora que cair, vai ser difícil levantar. Como o Cruzeiro caiu, o povo achava que ia levantar, não levantou. E o Atlético Mineiro está se endividando. Eu tô vendo o Atlético Mineiro hoje, o que era o Cruzeiro há 4, 5 anos atrás. É o mesmo filminho. Daqui a pouco, sabe quem vai sobreviver no futebol do Minas? Que é o time mais organizado? O América Mineiro. O Atlético eu ainda acredito que tem meios de rebaixar essa dívida aí, mas o Corinthians é um caso praticamente perdido, velho. Corinthians. Bicho, porque é 1 bilhão fora o estádio. Fora o estádio. O Atlético tem shopping, o Atlético tá acabando o seu próprio estádio. Ainda tem meios de dar um jeito. O Corinthians tá ferrado, velho. O Corinthians tá mal. O Corinthians está pegando empréstimo com o empresário. Não, você vê como é que é a situação do São Paulo. Deve 10 milhões só para o Daniel Alves. Vê se pode um negócio desse. Você dever 10 milhões para um jogador só. Mas aí merece, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Eu não queria falar em política aqui, mas o Corinthians, se o Lula voltar, o Corinthians se reergue. Eu acho que nem assim, viu? Caramba. Acho que o Corinthians nem sob milagre mais, viu, Chico? Não sei não. É uma pena, cara, porque o Corinthians, ao lado do Flamengo, são as duas maiores marcas do futebol brasileiro por conta da torcida. Aqui eu não estou falando com paixão clubística, não. Estou falando em termos de negócio. O Corinthians ele tem um potencial financeiro que jamais é uma coisa inconcebível, né? O que acontece com o Corinthians. É inconcebível a administração do Corinthians. Não é um negócio que não dá para entender. Você tem o maior potencial financeiro do futebol brasileiro ao lado do Flamengo e está nessa pindaíba que está. Vamos ser claro e realista aqui.
Se o Flamengo e o Corinthians soubessem explorar o que você falou, o potencial que eles têm no país inteiro, o Flamengo e o Corinthians teriam os melhores times de futebol masculino, feminino, vôlei masculino, vôlei feminino, futsal, basquete, handebol, natação, judô, remo, ginástica artística, vai encaminhando a potência que esses times têm. 30 milhões, 40 milhões, muito mais que muitos países. Olha como é que os caras conseguem deixar o Flamengo numa situação toda hora uma novidade, e o Corinthians, então, você não consegue entender. O Corinthians não consegue entender o que estão levando esses times. O Flamengo é tão forte que, mesmo com todos os problemas, vai fazer uma arena para 5 mil lá na Gávea. Está tudo aprovado. Agora, quando vai sair, eu não sei. Mas que eu quero comer lanche de graça lá, eu vou, viu? Bom, é o mesmo clube que fez gambiarra no Ninho do Urubu e deu no que deu. Deu no que deu. Para você ver o nível que os caras chegam. Um nível que esse potencial incrível de arrecadação, penetração em tudo quanto é lugar. O Flamengo tem torcida em todos os estados brasileiros. Um negócio impressionante. Tem muitos times que são grandes, Inter, Cruzeiro, Grêmio, tem torcida, mas é muito pequeno fora dos seus estados. Aqui em Franca tem muito atleticano e cruzeirense, que nós estamos na divisa. Mas aqui você tem torcedor do Flamengo, do Flamengo tem, do Corinthians, todo mundo sabe de São Paulo. Mas o Flamengo tem torcida organizada dentro de Franca. O Flamengo tem torcida em Passos ali, que os caras foram na final da NBB. Não, é um negócio assim, de outro mundo. E os caras pegam um potencial desse e não conseguem transformar em recurso. Eu vi a força da torcida do Flamengo um dia que eu estava em Vitória, no Espírito Santo. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, contra o Grêmio. E naquele dia o Bauru Basquete jogou contra o Saldanha da Gama. Ali você percebe a força da nação rubro-negra, cara. Parecia que só existia flamenguista naquela cidade. Parecia que a gente estava no Rio de Janeiro. Exatamente. Ó, e quem teve a oportunidade de ir no Maracanã em jogo do Flamengo, no futebol, quem não foi, tem que tirar um dia para ir. É impressionante. Agora, Chico José, me ajuda aí, Chico. Que história é essa de bolha pro Paulistão? E aonde esses caras querem fazer essa bolha? Pelo que o comunicado que a federação disse, seria ou nos CTs das equipes ou então em hotéis que seriam alugados, né? E realmente essa é a condição que eles estão colocando agora à noite. Eu tentei já em vários órgãos aqui ver se já tinha algum resultado dessa reunião que eles estariam fazendo agora à noite com o Ministério Público para ver realmente o que vai acontecer. Eu não gosto nem... Olha, Rafael, sinceramente, eu estou enojado com esse assunto. É um assunto triste demais. Triste porque esse Covid está dizimando os brasileiros, e não só os brasileiros, mas a população mundial. Mas para mim, eu continuo e vou continuar sempre com aquela opinião minha. O futebol poderia ser realizado, continuar sendo realizado sem parar. Hoje mesmo tem uma declaração no site da federação, em vários sites aí, em jornais aqui de São Paulo, do Dr. Marcos Bolo, que ele diz que a Covid, o futebol realmente não é transmissor de nada disso. Então me desculpa, então os casos das equipes de futebol são fake news. Os 18 casos do Marília é fake news. Tem que avisar isso pro doutor lá. Né? Quantos casos o Corinthians teve, Salek? 14, né? Quantos casos teve o Palmeiras? Olha, esse ano passado... Quantos casos teve o Santos? Quantos casos teve o Flamengo? O futebol, não se pega Covid no futebol? Pera lá, né? Pera lá, né? Me poupe, né? Saiu hoje, um estudo da USP, que ele analisou todos os jogadores do estado de São Paulo. Séries A, B, séries A1, A2, A3, feminino e sub-18. Se não me engano, foram quase 4.300 atletas. O índice de infecção do Covid-19 foi 11,7, que é o mesmo dos médicos da linha de frente. Então, você jogar futebol e você está trabalhando no hospital é a mesma coisa.
segundo esse estudo. E só um dado, voltando para o... Eu não queria voltar para o basquete, mas vocês puxaram esse assunto. 11,7 médico da linha de frente e futebol. NBB, sabe quanto foi? 28. 65 atletas dos 232 que entraram em quadra pegaram Covid. 28%. É quase 3 vezes pior você jogar o NBB que você ser um médico cuidando de convidado. Tá? Então, eles falam que é um sucesso. É um belo sucesso. É um sucesso de terror, né? Só se for. É um sucesso de terror. Então, na hora que esses caras que fazem os protocolos aí da federação me convencer, pera lá, Chico. Ó, nós estamos aí. A pandemia tá aí, ela atinge o futebol também. E outra coisa, Chico, aí é uma questão moral. Isso me incomoda muito. Você fazer jogo de futebol aqui em São Paulo e disponibilizar 2 ambulâncias nos estádios de futebol, sendo que as ambulâncias precisam estar para socorrer as pessoas, levarem das residências até os hospitais, isso me incomoda sim, né? Eu não gostaria que algum familiar seu precisasse de uma ambulância e aí ela não poderia ser disponibilizada porque ela está num campo de futebol, para um jogo de futebol. Isso me incomoda muito, sim. Geralmente as ambulâncias que estão no campo de futebol são ambulâncias particulares, de Unimed, de essas empresas. Não, senhor. Aqui em Bauru não é. Aqui no interiorzão não é. Aqui no interiorzão, na Bezinha, na Série A3, é ambulância do SAMU, em muitos lugares. Você vai me desculpar. Mas existe o mundo de Hollywood, que é o Paulistão da Série A1. A Série A1 é o mundo do Beto Carreiro World. Aliás, eles deviam fazer lá no Beto Carreiro World. Monta um campo lá no Beto Carreiro World e faz essa bolha desgramada lá. Faz lá, já que eles vivem no mundo da fantasia, vamos fazer essa bolha no Beto Carreiro World. Uma das coisas que me deixou revoltado, Rafael, foi o seguinte, que esse doutor Sarrubo aí do Ministério Público, uma das coisas que ele disse que não poderia o futebol continuar é que, mesmo tendo público no futebol, as pessoas iam para os vizinhos. Quem, por exemplo, joga que era só no Premier, os vizinhos iam para a casa daquele cara. Então, se for desse jeito, vai ter que frear também as transmissões do NBB, do basquete, da Fórmula 1, não vai ter Big Brother Brasil, porque você acha que os vizinhos também não vão para as casas dos outros? Então, como é que é isso? Eu concordo com você. O argumento do cara é esdrúxulo. Eu concordo com você. Eu acho que existem outros argumentos melhores. Esses dados que foram apresentados pelo Lucas Guanais, eu acho que são números reais e relevantes, informações, né, para não se ter futebol. E eu também sou contra. Eu vou falar, eu economicamente sou afetado de não ter evento esportivo, mas eu, nesse momento, sou contrário a ter jogo de basquete, a ter jogo de vôlei. Está tendo. A gente está fazendo porque tem um compromisso profissional. Mas eu sou contra. Eu sou contra, como sou contra. E aí eu vou falar uma coisa. São Paulo, Chico, Paulistão, Copa do Brasil é uma realidade. Agora, se vier para o interiorzão aqui, eu cansei de fazer jogo aqui no interior, que a ambulância no estádio era do SAMU. Inclusive, já teve jogo, eu transmiti jogo, inclusive, uma vez lá em São José do Rio Preto, que o jogo parou, América e Noroeste, porque teve um chamado e a necessidade do SAMU atender uma outra ocorrência. O jogo ficou parado 40 minutos. Então, isso a realidade é essa. Ô, Rafael, isso numa cidade grande. Rio Preto é uma cidade grande. Sim. Agora, você imagina numa cidade, numa Bezinha, por exemplo, em José Bonifácio. Deve ter quantas ambulâncias em José Bonifácio? Entendeu? Aí põe lá no estádio. A gente tem que pensar em tudo isso. E me incomoda, sim. Me incomoda ter que disponibilizar, e a federação exige 2 ambulâncias. Me incomoda, sim, você tirar a ambulância de um pronto-socorro para fazer jogo de futebol ou jogo de qualquer outra coisa. Me incomoda. Eu já tive fazendo jogos da Bezinha, por exemplo, uma vez em Indaiatuba, que a ambulância teve que levar um jogador, e aí o jogo teve que ficar parado 40 minutos porque não tinha outra ambulância, era só uma ambulância só. E era do SAMU também, e eu acho que é errado. Agora, Rafael, eu faço uma pergunta. Bom, a federação quer fazer o campeonato, então ela tinha que bancar tudo isso aí, todos esses gastos, ambulâncias, os testes. Agora, esses presidentes de clube de futebol não valem nada. Como é que esses clubes de futebol da Série A3 aceitaram eles pagar? Os clubes sempre estão dizendo aí, estamos com o caneco na mão, pedindo aí para realmente dinheiro para os times. E como é que eles aceitaram que a federação não bancasse esse ano? Ela
bancou no ano passado os testes. Como é que eles aceitaram que a federação não bancasse mais esses anos? Então, esses clubes da Série A3 estão nadando em dinheiro aí, Rafael. Não é só a Série A3, não. Os clubes da Série A2, da Série A2 e da Série A3 estão tendo que pagar os testes. Eu falei isso aqui no programa passado. A Federação Mas eu falei da Série A3 porque é no Noroeste. Sim, sim. A Federação Paulista de Futebol, ela tem uma obrigação moral agora de bancar esses testes para os seus filiados, depois que ela deu 10 respiradores para a Prefeitura de Volta Redonda. O Juninho pediu a palavra aí. Vai, Juninho. É só porque, olha só a federação no protocolo apresentado agora à noite, a federação quer os jogos após as 20 horas e está preocupado exatamente, sabe com o quê? Com Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Bragantino, que tem outros campeonatos além do Paulistão. O Palmeiras é o que mais preocupa porque campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o time tem a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça e jogos de ida e volta, e dia 11 de abril contra o Flamengo lá em Brasília. Então a federação está preocupada, vou repetir todos para vocês aqui: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Bragantino. Essa é a preocupação da federação, muito mais nesse momento, com a equipe de Parque Antártica. Completando a sua informação, a preocupação da federação é ela terminar o Campeonato Paulista para receber a verba da Rede Globo. Essa é a preocupação da federação. Por que está tendo todo esse alvoroço aí? Vamos entender o contexto. O ditadorzinho lá, que é o presidente da CBF, já meteu a pressão, que ele falou: esse ano eu vou começar o Campeonato Brasileiro em maio. Aliás, essa semana passada já divulgou Série A, B, C e D. Vai começar tudo em maio, ok? Então, as federações, elas têm até maio para encerrar os seus campeonatos. E a preocupação da federação, isso está em contrato, gente. A Rede Globo já deixou muito claro para a federação: a gente paga vocês, ok? Desde que tenha o produto. O produto são os jogos. Então, se a federação entregar o campeonato por inteiro, com decisão, com final, a federação vai receber e vai repassar para os clubes as respectivas cotas. É por isso que existe essa preocupação com esses clubes citados pelo Juninho, porque a partir de abril agora, que começa essa semana, o Corinthians vai disputar a Sul-Americana com fase de grupos, o Bragantino vai disputar a Sul-Americana com fase de grupos, o Palmeiras vai ter Libertadores, o Palmeiras vai ter Recopa, o Palmeiras vai ter Supercopa do Brasil, o Santos tá tendo Libertadores, o São Paulo vai ter Libertadores, além da Copa do Brasil, que todo mundo está se esquecendo que esse ano todo mundo entra na terceira fase, que é depois dessa segunda aí que o Corinthians já jogou e com as carças na mão ganhou lá do tal do Retrô, né? Então é isso. Na verdade, o prazo... a gente falou aqui do NBB, isso vale para a Federação Paulista de Futebol. O tempo está passando, está se esgotando, eles não vão conseguir cumprir o calendário. E a federação está querendo resolver a qualquer custo isso, porque se ela não conseguir completar o campeonato, e nesse ponto, a Globo também está dando de ombro, porque, na verdade, o Campeonato Paulista, para ela, serve para atender a grade do Sport TV, porque ela não tem tanta audiência assim na aberta, e no pay-per-view também não vende tanto o Campeonato Paulista. Então, a verdade é a seguinte, a federação está desesperada e vem com toda essa piada aí, porque se ela não entregar a final do campeonato no dia 23 de maio, ou coisa que o valha, 20 ou 23 de maio, ela não vai receber o dinheiro. A questão é financeira, é econômica. Chico? Seu microfone ficou mudo agora, Chico. Aê. Então, como o Juninho falou que a federação quer os jogos após as 8 da noite, por quê? Porque tende-se, teoricamente, porque estamos nessa fase de... não pode sair mais. Mas isso aí não é nada certo. Lá no Rio Grande do Sul fizeram isso aí também, deu mais ou menos certo com os jogos só depois das 20 horas, mas não é nada certo. A Força Tarefa acabou com 454 aglomerações no final de semana aqui em São Paulo. Você acha que o povo vai respeitar isso? Nunca. O povo não está mais respeitando nada.
Mas aí a gente não pode fazer milagre, gente, infelizmente. Aí não dá para fazer Aí é a milagre. educação das pessoas. Vamos fazer o quê? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu desejo que todos vocês que estão conosco aqui nessa conversa, cada um de vocês faça a sua parte e não pegue essa maldita Covid, né? Vamos orar, ter bons pensamentos para que a gente saia dessa ileso. A gente tem que fazer a nossa parte. Agora, infelizmente, a maioria da população não faz. Agora, essa história da federação, né, de protocolo, que protocolo funciona, que agora vai ser rigoroso, que nem a imprensa vai poder ir para o estádio, e que não sei o quê, e que não sei lá. Cara, tudo isso é lorotinha, porque ela tem que entregar o campeonato campeão no dia 23 de maio. Ela tem que terminar até 23 de maio e daqui a pouco não vai ter data. E a culpa é nossa. A Série A2 e a Série A3, ela tá cagando e andando, porque vai continuar, vai misturar com Série B, com Série C, a Portuguesa que se lasque, vai jogar a A2 junto com a Série D do Brasileiro, o São Bento, o ano passado, fez isso, entendeu? Agora, o problema é o campeonato que dá dinheiro, que é o Paulistão. Se não entregar o Paulistão completo, não tem din-din na conta. Porra. E aí vai ter prejuízo para a federação. E ainda tem que esse ano é o último ano de contrato com a Globo, né? Mas aí vai ser uma outra discussão. Eu vi essa semana que a Rede TV está tentando entrar no páreo. Rede TV. Os caras não têm dinheiro nem para pagar os funcionários. Fica atrasando o salário lá, os caras querem comprar campeonato paulista. Ó, esse país realmente... Mas é relevante porque tudo indica que a grana que vai entrar nos direitos de TV do Paulista não vai ser a mesma. Então, seria o último ano, 2021, daquele contrato gigantesco, escroto que a Globo fez para o Paulista não ir para a SBT da década passada. E esse contrato vai acabar e ninguém mais topa pagar esse dinheiro inteiro para um campeonato paulista que ninguém liga, tirando os times das menores. Então, é um motivo a mais para a Federação Paulista ter essa atitude de encerrar o Paulistão da Série A todo custo na data prevista. Informação porque não dá nem para falar que ano que vem tem, porque não vai ter essa mesma grana. Mesmo que fique na Globo. Você falou interessante. Campeonato Carioca, a Globo não comprou, porque o ano passado deu problema com o Flamengo, lembra? Eles não compraram. A Record pagou esse ano 10 milhões e o ano que vem 15 milhões. De 150, mais de 100 milhões que era o Carioca, então para 10 milhões para 15 milhões. E eu acho que o problema não é o valor que vai ser pago. O problema é que uma parte desse dinheiro que a TV paga ia para os times da Série A2. E esses times que vão ficar sem receita, porque o grande, ele acaba fazendo receita nem sem fazer Corinthians TV, São Paulo TV, como no Rio os caras fizeram o Flamengo. O Flamengo tem um sistema dele de pay-per-view. Se funciona ou não é outra coisa. Mas o Flamengo já deu esse passo. Se os grandes derem esse passo, o dinheiro de televisão, que é importante para os times pequenos, Rafael, vai subir. E aí os times do Paulistão, tirando a gente tem que fazer assim, ó, os grandes de um lado e os demais do outro. E nesses grandes hoje está o Bragantino por causa da Red Bull. Que eu digo que perder também, volta para o normal. Então, isso é um volta detalhe... Volta a ser Bragantino. Isso, volta a ser o Massa Bruta lá, o time da Terra da Linguiça. Esse é um detalhe. não pagava na época do Cedi. Se não tiver dinheiro de televisão, você não faz futebol no interior. Porque o futebol no interior também não anda treino, porque o ingresso do Paulistão é R$100. Nós estamos falando de um esporte que está difícil. E só para um detalhe que o Rafael falou, Lucas, só para não perder o raciocínio aqui, o Ceará e o Fortaleza venderam 20 milhões de reais de camisa em 2020. 28 juntos. Foi impressionante com marca própria. Mas eu concordo com você, está certo, esse dinheiro vai minguar. Só que a federação está preocupada com o dinheiro dela, né? Não acho que ela está ligando muito para isso aí, não. Mas vamos falar da Série A3, gente, pelo amor de Deus. Sim, vamos para a Série A3. O que ficou não decidido? Nada. Só fizeram uma reunião e falaram, nós vamos fazer uma outra para divulgar uma nova tabela. Pronto. Tá, mas o campeonato... Segue tudo parado, até o dia 11 não tem nada, gente. Então, mas isso que o nosso
público quer saber. Continua parado. Não tem bola rolando quarta, não tem bola rolando quarta-feira, não tem bola rolando no próximo fim de semana. Quando que é dia 11 aí? No outro. Domingo. Esse domingo agora o outro. Então, talvez, se melhorar, se a população ajudar, como o Chico disse, tem uns infelizes que... Quantas autuações? 454. Então, enquanto tiver esses infelizes, nós não vamos sair disso, infelizmente. Inclusive o futebol está sendo prejudicado por conta disso. E esse é o efeito cascata, viu, Cris? Que começa lá no Paulistão, que a federação tem uma preocupação, aí a 2 ela dá um menos bola, você imagina a 3. E o problema... E a Bezinha? E a Bezinha? Júlio. A Bezinha da sua francana, Jovacir. Bezinha e Júlio. E eu fico pensando o seguinte, como é que um time de Série A3 vai conseguir se manter? E aí, o Chico falou muito bem, não é nota 10, não, Chico, é nota 1.000. Como é que os presidentes me assinam um negócio para pagar se eles não têm dinheiro nem para ônibus? Por quê? Porque está tudo pronto na federação, né, Rafael? Mas aí é que tá, Júnior. Aí você vê o nível dos presidentes. Semana passada, vocês lembram que eu trouxe aquela matéria que o presidente do Rio Preto falou que não pode parar? Porque se parar, os times vão quebrar financeiramente? Sabe quem foi o único clube hoje que foi contrário e quer a paralisação do campeonato? O Rio Preto. Então, me ajuda a te ajudar. O cara, numa semana, fala uma coisa. Aí, na outra semana... ele fala uma coisa que é completamente ao contrário. Então, como é que você quer união, credibilidade, seriedade dos dirigentes, se em cada semana o cara fala uma coisa? O cara é bipolar, Então, ele fica toma difícil. algum remédio? Eu não sei, sabe? Semana passada o cara defendeu, não, o campeonato não pode parar, porque se parar a gente vai quebrar. Aí hoje na reunião, vocês podem pegar a nota lá da federação, não estou inventando história, não. Eu vi isso mesmo. Leiam a nota da Série A3. Na nota da Série A3 está lá deliberado. O presidente que é a favor da paralisação do Rio Preto. Então, é por isso, Chico, é por isso, Juninho, Guanais e Cristiane, é por isso que o futebol do interior está nessa situação. Porque só tem maluco dirigindo o futebol do interior. E aí não tem seriedade. Não tem seriedade. Detalhe, só para, na minha parte, a imprensa não poderá voltar nos jogos, hein? Isso aí é de menos, Salek. Vou ser sincero, cara. Se vai deixar de ter imprensa. Se os caras acham que a imprensa atrapalha tanto, então vamos ficar em casa. Para mim, eu vou falar para você, é até melhor ficar na minha casa, eu vou correr menos risco, sabe? Para gastar menos. Vou gastar menos, vou correr menos risco de pegar essa desgrama, entendeu? O problema não é esse. O problema é que nós estamos numa situação séria e tem dirigente que brinca, sabe? Uma semana o cara fala uma coisa, na outra ele fala outra. Então, como é que você pede seriedade dos dirigentes, Chico, se os caras falam uma coisa numa semana e na outra falam outra? Exatamente. Não tem jeito. É realmente dirigente de futebol, político... Isso aí não tem jeito. Eu realmente, com esse pessoal aí, eu estou enojado de tudo que isso aí. Então, esse médico que disse hoje aqui, ele é do governo. Ele disse que o futebol não é motivo de disseminação do Covid. Então, por ele, realmente estava essa condição. O futebol não contribui para a disseminação do vírus. Então, realmente, vamos ter futebol. Mas, segundo ele, o governo não é que manda. O Ministério Público é que manda. Doutor Marcos Boulos falou isso aí. Bom, o João Gabardo outro dia disse que o promotor Conomo aqui era mentiroso, né? Então, vamos parar com isso, que daqui a pouco a gente vai enveredar para outro assunto. Vamos para os joinhas e para as cornetagens, vai, Cristiano. Vamos. Quem puxa a lista? Eu quero dar um joinha hoje, uma homenagem, cara, porque esse cara, ele fez uma história na TV brasileira, mas não foi tão valorizado assim. Concordo. Então, meu joinha vai para o Paulo Stein, ele fez história na Manchete, só que é aquela coisa, né? Como sempre foi um cara na dele e ele não fez marketing pessoal,
mas eu tenho um profundo respeito. Ele faleceu no sábado, vítima da Covid-19, mas ele fez uma coisa muito bacana na época da TV Manchete, tanto no esporte como no carnaval. Para mim, ao lado do Fernando Vanucci, foram os dois maiores locutores de carnaval que passaram pela televisão. Fernando Vanucci e Paulo Stein. Então fica aqui a minha homenagem, ele que foi chutado do Grupo Globo, essa que é a verdade, né? Primeiro colocaram ele lá naqueles eventos mais chinfrins, vamos colocar assim, né? Aqueles jogos que do pay-per-view que ninguém vê, que o cara tem que ficar que o cara tem que ficar fazendo no estúdio, coitadinho, contra o judiação. Então, até mandarem ele embora. Aí agora o Grupo Globo fica lá fazendo homenagem, nossa referência ao Paulo. Balela. O Grupo Globo que é muito hipócrita também, muita coisa. Mesmo nessa questão do futebol aí. Mas isso é uma outra história. Mas fica aqui uma homenagem, porque o cara, da maneira dele, fez um trabalho muito digno e brilhante quando militou na imprensa esportiva e na imprensa do Carnaval, especialmente do Rio de Janeiro, né? Que ele descanse em paz e força para a família dele. É um cara que eu admirava muito na televisão. E foi um dos que, infelizmente, o tempo chutou, como outros, né? Mas ele foi mais um chutado pelo tempo, pela mídia, que às vezes é muito cruel. Bem lembrado, Rafael, bem lembrado, realmente bem lembrado. Não sei se você lembra também, eu lembro dele desde que ele era narrador da TV Bandeirantes, bem antes, você mais novo aí, não sei se... Isso é do tempo seu e do Juninho, não é do meu tempo. Mas eu realmente admirava ele já desde que ele era narrador da TV Bandeirantes, e realmente foi uma lembrança maravilhosa essa aí, um joinha para ele mesmo. Próximo. Eu ia fazer, né? O Rafa já fez do Paulo, então eu fico na Band, eu dou um joinha para a transmissão da Fórmula 1, muito boa, né? Muitas horas de transmissão, uma equipe muito fera, e é isso aí. Aliás, sobre isso, parabéns à Bandeirantes, que deu o devido valor à Fórmula 1. Eu acho que, assim, a gente pode discutir a questão da Fórmula 1, se ela está menos relevante no país por conta de não ter brasileiro, depois que o Senna morreu. Isso é uma outra discussão. Agora, respeitou-se aquele público que é amante de automobilismo. E existe um nicho de mercado que gosta de automobilismo. Vide que a Band, em termos de números para a Band, foram números significativos. Você fazer uma média 8 de 5 pontos, velho. Uma média de 5, 6 pontos, com um pico de 8, em se tratando de Band, era uma audiência que a Band tinha no futebol, quando ela dividia com a Globo. Então, são números significativos. E se a gente levar em consideração, ela não ficou tão atrás assim do que a Globo vinha tendo com a transmissão da Fórmula 1. Como a Globo... Oi? Não, foi bom para todo mundo, né? A Globo não estava contente com os números, agora a Band tá, o fã de Fórmula 1 tá, a própria Fórmula 1 também tá tendo todos os seus eventos transmitidos, porque a Globo já não transmitia treino há mais de ano, e a Fórmula 1 exigia isso, então tá todo mundo feliz no final das contas. Foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Antes do Miguel, primeiro falar da Fórmula 1 da Band, infelizmente, né, o Luciano não está entre nós, né? Que seria a narração, né? Acho que o Sérgio Maurício um bom narrador, Everaldo Marques é melhor que ele, e as pessoas não gostam, mas ainda em Fórmula 1 eu gosto do Galvão, o pessoal pode não gostar, cada um tem sua preferência, mas é o que conhece. Agora o Luciano seria aí sim, viu, Rafael? Seria a chave de ouro, o Luciano do Vale. Assim, eu não sou tão antiga assim, não, mas eu conheci o Luciano há muito tempo atrás, foi trabalhar na Rádio Brasil de Campinas. Eu não sou tão velho assim, não, mas era o Seu Bolacha, né? Os mais antigos chamavam ele de Seu Bolacha. Então, só lamento, infelizmente, o Luciano não está aí, porque aí sim, o Luciano e o Reginaldo Leme não precisava nem de Mariana, com todo respeito, nem de Jafone, só os dois davam conta
da narração pela qualidade dos dois. Se você pegar a narração do Luciano nas 500 milhas de Indianápolis, na primeira vitória do Emerson, é brincadeira. Assim como o Galvão, muita gente detona o Galvão. Eu acho que hoje o Galvão, infelizmente, já não é mais o mesmo. Mas se você pegar as narrações do Galvão, na época do auge do Senna, dos títulos mundiais do Senna, é um negócio que arrepia. Arrepia. Assim, depois isso eu preciso contar com o tempo a passagem que eu tive com o Galvão, recente assim, há 2 anos em São Paulo, e tenho outra visão dele hoje, mas uma visão completamente que a maioria tem. Em relação ao Luciano, o Luciano foi incrível. Paulo Stein na manchete realmente foi muito legal, concordo com você. Tem uns narradores de carnaval que eu vou te falar, viu? Os caras conseguem estragar o samba, eu não consigo entender. Atravessa o samba. Tirando o Chico Pinheiro e o Ailton Graça, que dá uma graça em São Paulo, e tem o Milton lá no Rio, que sabe... Milton Cunha. Exatamente. O resto eu vou te falar, só dá canelada na gente. Eu lamento aqui a morte do Dirley Carlos Pessoni, não sei se vocês souberam, atleta olímpico brasileiro do Zumbi de Inverno, faleceu em Franca fazendo trilha de moto. Ele tinha isso, ele fazia trilha de moto, e lamentavelmente aqui na região de Ibiraci, que é muito bonito, indo para a Serra da Cadastra, onde começa o Rio São Francisco, ele foi mudar de uma estrada para outra, acabou chocando de frente com o carro, lamentavelmente, o Dirley Carlos Pessoni, atleta do bobsled. Você vê o nível que o cara atingiu, você vê, nós não temos neve, e ele foi um dos principais e conseguiu a classificação para a Olimpíada de Inverno, então a saudade é ele. Agora, em relação à decepção, fica com dirigente esportivo, eu acho que nem decepciono mais, eu acho que eu acho que nada poderia ser pior, aí passa o ano, o cara consegue ser pior. O Reinaldo, eu entendi que poderia ter mudado a história do futebol paulista, ele veio piorando a história do futebol paulista, a verdade é uma só, principalmente o futebol do interior. E eu vejo muita gente defendendo o final dos regionais, eu respeito a opinião, mas não concordo, porque nem todos os jogadores formados na base do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Palmeiras vão jogar. E eles vão para o interior, no Paulistão, seja A1, A2, até A3, aparece e volta para o cenário. Então, eu não consigo entender. Mas na Europa não tem. Vamos sinal, aqui é um país continente, é outra realidade. Então, outra assim, realidade. É uma comparação que eu não consigo entender. Então, Juninho, deixa eu só fazer outra menção, outra perda também de narrador esportivo essa semana foi trágica. O Edson Calegari, você chegou a trabalhar com ele, Chico, na Baixada? Não cheguei, não. Também faleceu vítima da Covid. Aliás, o Edson tinha um bordão que hoje o Luiz Roberto utiliza. Sabe de quem? Quem criou o Sabe de Quem foi o Edson Calegari. Até teve uma treta com o Luiz Roberto há uns 2 anos atrás por causa disso. Aí o Luiz ligou para ele, falou, não, o bordão é seu, que hoje o Luiz consagrou aí na TV aberta, mas o bordão era do Edson Calegares, por muito tempo narrador esportivo titular aí na imprensa de Santos, né? Também mais uma vítima da Covid-19. Miguel? Finalmente, vamos lá. Para voltar os 2 em 1? Dá para voltar os 2 já? Juninho, posso falar? Você passa a palavra? Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo. Não é assim no Congresso? Eu vou fazer um voto hoje diferente. Uma pessoa aí que fez ótimas entrevistas esse tempo que a gente pouco falou. Mostrou um lado divertido, né? Abel Ferreira. Fez uma série de excelentes entrevistas falando de bola, falando da vida pessoal. E nos programas em Portugal foram ótimas entrevistas que ele fez ali. Ele fez para o jornal A Bola. Participou do talk show noturno lá em Portugal também, que é mesmo estilo do que tinha no SBT. É bem legal você ver que a vida de um treinador de futebol não é só treinar, né? É você conhecer muito o lado humano da pessoa. Não saber no dia a dia. Você vê que a pessoa fora do ambiente de trabalho pode dar boas entrevistas, tem muito conhecimento, ótimas entrevistas, né? E a minha cornetagem vai para o senhor Nelson Piquet, que
dentro de um trabalho muito legal da Bandeirantes, ele sempre tem que... Ele coloca um viés político, né? Podre, bom, vindo de uma pessoa... Ele tem uma bronca com a Globo por causa do caso do filho dele, né? Que a Globo desvendou o esquema e ele acha que a Globo é a culpada, quando ele Salek, se sujeitou... a bronca do Piquet não é nem da época do filho dele, é da época do Senna. Foi ele que vazou. Foi ele que vazou o escândalo do filho dele, porra. O Reginaldo Leme a bronca do Piquet é com o Galvão. Aliás, rapidamente, tinha até ali internamente na Globo, o Galvão sempre defendeu o Senna e o Reginaldo sempre defendeu o Piquet. Eles até tinham essas rusgas, assim, nesse sentido, na época da rivalidade. Então, esse negócio é antigo. O Piquet foi um tremendo acertador de carro. Quem vivenciou essa época da Fórmula 1, o Piquet era um baita acertador de carro. O Piquet, por causa da personalidade forte dele, talvez não seja devidamente reverenciado. Eu não estou saindo em defesa aqui do Piquet, não. Uma coisa é o Piquet piloto e a outra coisa é a personalidade dele, que é uma personalidade forte. Agora, ele chamar ontem, como ele chamou, a Globo lixo, na verdade, eu acho que não foi... Talvez, eu posso estar equivocado. Não tenha nem a ver com a questão da ideologia política do país no momento. Tem a ver com a bronca que ele tem do Galvão lá dos anos 80. Vai ter um quesinho, viu, Rafael? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Tem um quesinho aí bem complicado, viu? Mas o rolê do Nelsinho foi o próprio Piquet pai que soltou. O Reginaldo Leme já deu um monte de entrevista falando como é que foi naquele dia, inclusive uma que ele deu para o próprio Globo Esporte é sensacional, que ele explica como foi esse furo aí do negócio da Renault. Foi o Piquet pai que soltou para o Reginaldo Leme. Você acha que ele não sabia que ia sair na Globo? Ele fez de caso pensado. Mas é isso. Minha parte é isso aí. Desejo a todos uma ótima semana, que se cuidem e vamos sobreviver. Calma que vai ter a frase, o pensamento da Cristiane agora para fechar o programa. Senão não tem graça mais. Aí eu tenho que passar a informação, duas coisas. O Piquet que inventou o cobertor para os pneus que são utilizados até hoje. Na época, ele usava cobertor mesmo, né? E aí, ele que inventou. Não discuta a qualidade do Piquet como acertador de carro. E para você que é assim, eu não sou velho, mas eu lembro do Emerson Fittipaldi pilotando carro de Fórmula 1. E quando eu era garoto, entrei num carro que o Emerson utilizou no Grande Prêmio Brasil. Era o Copersucar ou era a McLaren? McLaren, vermelha e branca. Copersucar era de 75, 76, foi em 74. Aquela vermelha e branca, a McLaren vermelho e branco. Você vê a McLaren, essa cor laranjada, tudo bem, né? McLaren é branca e vermelha. Como cada equipe tem uma cor. Você já pensou a Ferrari em outra cor? Mas a Ferrari é amarela a cor. Entendeu? A cor original da Ferrari é amarela. Mas ela fica mundialmente conhecida como vermelho. Cavalinho rompante de Maranello. Ô, Júnior, e quem que pilotou a McLaren de Emerson Fittipaldi depois que ele saiu? James Hunt. Epa, esse filme é sensacional. Então, se você quiser falar de Fórmula 1, vamos lá. Esse dia que o Rafael falou das 500 milhas, eu assisti o Grande Prêmio de Mônaco e depois as 500 milhas começou logo na sequência, porque a mesma data comecinho de maio. Isso. Na verdade, é o último domingo de maio. Sempre é o último domingo de maio. Tanto as 500 milhas de Indianápolis, como o GP de Mônaco, que está de volta esse ano ao calendário. Assim como está de volta, para a alegria de Chico José, que da casa dele ouve o ronco dos motores. Ele mora no Jardim Poranga, que não fica tão distante assim do Autódromo de Interlagos, né, Chico? Cada GP Brasil, você ouve o ronco dos motores da sua casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já tive lá em vários treinos. Corrida não tive nenhuma presente, mas em vários treinos já tive lá na Fórmula 1. E quando o vento sopra para o lado aqui da minha casa, é como se eu estivesse à beira do Autódromo de Interlagos. Ô Chico, a primeira vez que eu fui em Interlagos era tão longe de Congonhas e Interlagos que a gente fazia uma viagem. Hoje está perto.
Faz tempo, hein, Rafael? Eu lembro do autódromo antigo, cara. Pelo amor de Deus. Ah, você é velho. Eu já fui no Interlagos quando eu fui no Pela Porco. Eu assisti Nossa. uma corrida. Uma vez, fiquei lá no Pela Porco. Eu lembro de Jacarepaguá. Ah, Jacarepaguá eu lembro também, não como corrida, mas fazendo jogo de basquete. Como corrida, eu lembro. Chega, Tá chega. bom, né? Já Tá entregou. bom, né? Tá bom. Já passou do horário, faz tempo. Como que chama a gatinha aí, ô Miguel? Frida Kahlo, espectadora do Jornada Esportiva. Olha só, Frida. Que fofa. A minha companheira, minha parceira aqui de Jogos à Tarde do Bauru Basquete, que fica do meu lado. Quero que eu dei os números. Você tá virando a casaca? Hã? Você tá virando a casaca? Eu só trabalho no jogo do Bauru Basquete. Os caras Trabalha em jogo de... Mas o que eu saiba é você torcedor de Franca. Você Mas tá sim, virando a tudo. casaca? É que a raiva de Sabia Franca que você ia não é virar a normal. casaca. O Miguel, você lembra do Tancredo Neves? Eu torço pro Cruzeiro, tenho simpatia pelo Atlético, mas acho o América tão bom time. É isso Minha aí, bronca. Só pra encerrar. pessoal. Só para encerrar, minha bronca, o time que se jogar eu tô do lado oposto, chama-se Clube Atlético Paulistano. Ok. Então encerramos por hoje, né? Porque se a gente for continuar no bate-papo aqui, a gente vai longe, vai até amanhã. Vira meia-noite aqui, não podemos Sabe o virar que é isso? abóboras. Sabe o que é isso? É pandemia, cara. Aí a Sim. gente tem que nós estamos fazendo terapia aqui. Sim, é a falta do contato um com o outro. De sentar no boteco e tomar aquela geladinha batendo um papo. É isso. Eu ainda quero saber o que tem nessa caixinha que o Salek tanto bebe. Que leitinho é esse? Não é o leite uai, não, né? Porque ontem deu o que falar também. Então eu quero aqui agradecer a vocês que participaram aqui. Rafael, Chico, Lucas, Miguel, Jovassi. O Fábio hoje deu WO, não está aqui com a gente. E eu também quero agradecer a você que nos acompanhou até agora nesse vídeo. Pedir para você se inscrever no nosso canal. A gente está pertinho de 1000 inscritos. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que assim que tiver uma transmissão, um vídeo novo, você fica sabendo e vem aqui aproveitar, apreciar o conteúdo do Jornada Esportiva, que tem sempre uma crítica, mas também com muita descontração. A gente corneta, mas a gente também brinca. A gente não leva as coisas tão a ferro assim, não. Mas tem uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Essa história de, que já não aguenta mais ficar em casa. Olha, eu não aceito esse discurso, não. Eu acho que é agora que a gente tem que fazer o esforço maior. A gente falou tanto aqui hoje sobre comprometimento de atletas para com o clube, né? De dar aquele algo a mais na partida que vale a vida no campeonato. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, está valendo sim a nossa vida. E é no campeonato da própria vida, no campeonato da existência. Se a gente não der aquele algo a mais, se a gente não aguentar aquele pouquinho a mais, pode ser que o amanhã não chegue. Não adianta essa história de você viver o hoje como se não fosse acordar amanhã, porque você pode realmente não acordar amanhã. E aí? Existem pessoas do seu lado que precisam de você, seja emocionalmente, psicologicamente, para dar um apoio, seja financeiramente, a questão financeira está pegando. E eu também quero aqui deixar um apelo para você dar um pouco mais de atenção à pessoa que está aí do seu lado, na sua família também. Ver se ela está precisando daquele apoio, daquele abraço, já que vocês estão aí nesse ambiente doméstico. Apoiem um ao outro para que nesse período tão ruim a gente possa conseguir dar esse algo a mais e seguir em frente para que a gente possa sobreviver. Eu acho que aqui agora não está mais na questão, como é que eu vou... Meu amigo, é questão de sobrevivência. Toda semana as pessoas estão morrendo e cada vez mais pessoas morrendo na fila de espera de uma vaga, não só de uma vaga na UTI, mas de uma vaga em uma enfermaria. As pessoas não estão tendo remédios para que possam passar por uma intubação tranquilamente e consigam se recuperar. Está tudo acabando e não é uma questão de comprar mais. As farmacêuticas não estão dando conta de fabricar mais remédios. Não é só uma questão financeira, não é só uma questão de planejamento.
É claro que tudo isso influencia muito. E a nossa parte nisso, cobrar dos nossos políticos, dos políticos nos quais a gente votou, que façam as coisas andarem, que façam as coisas da maneira correta, que façam um bom planejamento, um bom uso do dinheiro público. Porque imposto a gente paga sim, todo dia, em tudo que a gente compra, para colocar a comida que a gente põe na mesa, a gente paga imposto em tudo, de um jeito ou de outro. Então, a gente tem sim que cobrar dos nossos políticos. Não importa qual for o político que você elegeu, cobre dele. E se ele não respondeu, na próxima eleição, vote em outro. Não tenha político de estimação, não. Porque ele te dá as costas na primeira oportunidade. Então, eleja quem você sabe que na hora que precisar você vai cobrar e ele vai te atender. Ele vai atender o que é necessário para que a sociedade sobreviva, para que a sociedade tenha uma chance. Porque da maneira como está agora, se você se contaminar, meu amigo, talvez você não tenha chance nem de chegar numa enfermaria. E se chegar numa enfermaria e precisar de uma UTI, tá pior ainda. Ah, mas tem que abrir mais leitos. Chega um momento em que a estrutura física do hospital não comporta mais um leito. Então, ficar nessa ideia de, precisa abrir mais leitos, precisa ter mais leitos. Sim, precisa. Não só por causa da Covid, mas por causa de todas as outras doenças que a gente continua convivendo com elas. As pessoas continuam tendo problemas cardíacos, continuam tendo problemas diabéticos, de hipertensão, câncer e tantas outras doenças. Não é só uma questão de abrir mais leitos. Chega um momento em que um hospital não consegue colocar mais um leito num quarto. A UTI, ela tem que ter um espaço para que ela possa realmente recuperar a pessoa que está enferma, que está doente. Não adianta você colocar numa UTI pessoas uma do lado da outra, como se a gente tivesse sentados numa fila de cinema, que fica aí um ali apertadinho do lado do outro. Não, não é assim que funciona. Tem que ter um espaço entre as camas e tem que ter um espaço entre as pessoas e onde quer que você vá, e só saia em questão de necessidade. Pare com essa história de festa clandestina, pelo amor de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, ou você ou alguém da sua família vai ter, sim, o último dia de vida. E se isso não toca você, sinceramente, eu não sei que tipo de ser humano é você. Porque se eu perder alguém da minha família, se eu perder um amigo, tendo uma dúvida, tendo a mínima impressão de que eu colaborei para que essa pessoa ficasse doente, isso vai comigo para o resto da minha vida. Isso me toca assim. Mesmo se for uma pessoa que eu não conheço. Isso se chama empatia. Você se colocar no lugar do outro. E se fosse com você, se alguém te contaminasse, se alguém contaminasse alguém próximo a você, por descuido, coloque-se no lugar do próximo. Como é que você se sentiria naquela situação, doente ou tendo alguém próximo doente? Pare de pensar só em você, no momento em que você está vivendo. Está na hora de pensar no coletivo, de pensar em todos, para que possamos dar o próximo passo, acordar mais um dia. Pensem nisso, por favor. A situação não está fácil para ninguém. Então, aquele algo a mais que a gente sempre exige de atletas, a gente também precisa ter nesse momento. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.